Salve meus devs! Bem-vindos a mais uma aula do curso de programação com C Sharp e hoje nós vamos ver um pouco sobre operadores lógicos. Para quem prestou atenção na primeira aula, os operadores lógicos são utilizados para fazerem validações, comparações, né? Por assim dizer, não comparações, mas validar estruturas complexas e cujo retorno será sempre true ou false, tá? Sempre um desses. E para quem estiver associando ou não, eu vou explicar do mesmo jeito, isso é justamente o que utilizamos para a tabela verdade. Então a tabela verdade que nós vimos lá na aula de introdução entra justamente aqui, tá? Então hoje nós vamos entender exatamente como que funciona na prática esses operadores lógicos, certo? Então vamos lá. Hoje, como nós vamos lidar exclusivamente com booleanos, eu vou só usar essa variável habilitar, tá? Que para quem não se lembra, o booleano ele é um tipo primitivo de dado, aonde ele representa true ou false. Ele representa verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, 0 ou 1, é basicamente isso, tá? Então a gente vai fazer um teste, tá? Vamos começar a testar verdadeiros e falsos. Então vamos mandar aqui apresentar o habilitar, né? No console. Então console.writeLine é console, escreva na linha, escreva, né? Para mim o que está aqui dentro. Então é isso que a gente vai fazer. Nesse momento, se a gente executar, ele vai aparecer obviamente um true, porque falso, porque é o que a gente colocou ali dentro, certo? Porém, vamos fazer o seguinte: false e true. Será que isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro ou falso? Vamos executar. Deu falso. Agora, se eu colocar false ou true, vamos executar. Deu true. Aí vocês vão me perguntar: Guilherme, calma aí, cara. Tá muito rápido, tá muito complicado. Como assim false e false dá false, false ou true dá false? E que sinais são esses que você está colocando aí? Bom, deixa eu colocar essa estrutura assim de forma que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Beleza, vamos lá. Aqui eu coloquei um comentário, tá? Para quem não sabe, comentários são partes que não fazem parte do código. A gente escreve para deixar comentado, como o próprio nome diz, né? Ou para nós mesmos ou para outros desenvolvedores. Então, a gente pode comentar de duas formas, tá? Escrevendo barra ou escrevendo barra asterístico. E aí a gente pode parar várias linhas e colocar asterístico barra para parar, né? Que aí a gente pode ter várias linhas de comentário, tá, gente? Isso aqui é detalhe, tá? A gente vê com o tempo. Então aqui eu coloquei um comentário. Dois E's comerciais, eles representam o E. Então ele representa o operador lógico E. Essas duas barrinhas retas que eu não me recordo o nome agora são o OU, é o operador lógico OU. Então quando eu uso o E, esses dois aqui eu estou dizendo que é o E, e quando eu uso esses dois eu estou dizendo que é o OU, certo? Então a tabelinha verdade eu vou deixar aqui no canto para vocês compararem, tá? Nesse aqui eu estou comparando a expressão o false e o true, e aqui eu estou comparando o false ou o true. Então, seguindo a lógica da tabela verdade, nesse aqui de baixo eu preciso que algum deles seja verdadeiro para o retorno ser verdadeiro. Esse aqui eu preciso que todos sejam verdadeiros para o retorno também ser verdadeiro, tá? Então, assim, quando eu digo que o retorno será verdadeiro, tá, gente? O falso, eu estou querendo dizer o seguinte: essa comparação aqui, esse false e true, eles vão guardar um valor aqui dentro. Esse aqui não, ele não vai estar recebendo false e true, ele vai estar recebendo o resultado desses dois, tá? A mesma coisa aqui, eu estou recebendo o resultado desses dois aqui, certo? Então aqui ele só vai ser armazenado ou o false ou o true. Se tiver um pouco complicado de entender, vamos a uma grande vantagem que essa ideia aqui tem, tá? E com C Sharp exclusivamente também, que na minha opinião tem o melhor debugger de todos os tempos, tá? Ah, Guilherme, o que é debugger? Mais um termo aí pra gente entender o que é. Porém, pro debugger funcionar bem aqui, tá? Para ele funcionar na verdade, eu preciso que tudo isso aqui esteja dentro de uma
classe. Então eu vou montar uma estrutura um pouco mais complexa, tá? Que vocês vão ver muito ainda pela frente desse curso, mas que não precisa se preocupar com isso agora, tá? Eu só vou montar a estrutura para conseguir fazer o debug. Aí vocês vão entender o que eu estou explicando, o que eu estou falando, tá? Então vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo só para finalizar isso aqui. Beleza. Você pode ver que eu escrevi um pouquinho mais de código, tá? Namespace, First Project, Public Class, tudo mais. Não precisa se preocupar com isso, tá, gente? Nada disso aqui, nem o que tá aqui embaixo. Só vai se preocupar com esse código, que é o mesmo que a gente já estava usando aqui agora, tá? Eu só montei a estrutura por conta disso aqui. Eu consegui adicionar essa bolinha vermelha, tá? Eu já vou explicar o que ela é aqui, mas primeiro vamos iniciar o projeto, certo? Aqui, ó. Bolinha vermelha e uma setinha amarela na frente. Guilherme, o que está acontecendo? Por que você colocou essa bolinha? Por que precisou fazer tudo isso? Bom, eu precisei fazer essa estrutura para conseguir colocar essa bolinha vermelha, que a gente chama de breakpoint, tá? O breakpoint, ele faz parte do sistema de depuração, um debugger dessa IDE. Então, o que é o debugger? Eu consigo literalmente ir escaneando de ponto a ponto cada linha de programação, cada linha de código. E aí eu consigo ver o que está acontecendo no código. Certo? Como ele funciona, assim como eu expliquei também no vídeo de introdução, ele vai ler as linhas de forma linear, ele vai executar de forma linear cada um dos códigos. Então ele vai começar executando aqui, onde eu coloquei o debugger, né, o breakpoint, e aí cada vez que eu apertar aqui o F10, ele vai pulando de linha em linha, tá? Claro que ele não vai ler comentário, também não vai ler linha em branco, e essa linha aqui ele pulou porque eu não estou passando nenhum valor dentro dele. Então se eu passar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que ó, automaticamente ele recebeu um false, tá? Então aqui ó, habilitar false, tá? Porque o booleano nesse caso ele não pode ser nulo, tá? Ele não pode ser um valor vazio. Depois eu explico a diferença também, mas enfim, já que ele tem que ter um valor, ele atribui automaticamente o false, beleza? Então assim que ele passar esse false e true, ó, ele continua com false. Então o false e true ainda é false. Se eu passar aqui pelo habilitar igual false ou true, aqui ó, o resultado de false ou true é true, certo? Então aqui a gente vai ter esse resultado, né, o verdadeiro como resultado. Então vocês percebam o seguinte, quando eu disse na primeira aula que essas operações nada mais são do que interpretação de português, é porque é interpretação de português. Se a gente tem uma coisa e outra coisa sendo verdadeira, a gente tem que ter um verdadeiro. Se a gente tem uma coisa falsa e outra coisa verdadeira, a gente não tem duas coisas verdadeiras, certo? Então, se a gente colocar aqui assim, por exemplo, eu tenho uma maçã verdadeira e outra maçã verdadeira, uma em cada mão. No final, eu tenho duas maçãs verdadeiras. É verdade que eu tenho duas maçãs verdadeiras. Se eu tenho uma maçã verdadeira e uma maçã falsa em cada mão, no final eu não tenho duas maçãs verdadeiras, porque é um ou outro, certo? Podemos interpretar assim. Se eu colocar o ou nessa frase, isso muda um pouco. Se eu tenho uma maçã verdadeira ou uma maçã falsa, eu tenho uma maçã ou outra falsa. Ou outra verdadeira, no caso. Então assim, eu tenho essa saída lógica, é muito fácil de você interpretar, tá? Então, com o tempo vocês vão pegando essa habilidade de conseguir interpretar o que os operadores lógicos representam, que na prática é muito fácil, tá, gente? É muito fácil. E até para mostrar para vocês, ó, a saída aqui no console, aqui, ó, true, tá vendo? Outra coisa que a gente pode fazer também com os operadores lógicos é justamente colocar vários operadores aqui dentro. Eu posso colocar mais um e aqui. Vamos ver o que vai sair aqui disso tudo? Que eu vou executar o projeto, não vou ficar debugando ele. Saiu true. Por que saiu true? Se eu tenho agora false ou true e true. Porque primeiro ele vai fazer essa comparação aqui e depois essa comparação. Como assim? False ou true? Aqui, ó, vou colocar aqui embaixo só para vocês verem. Que aí a gente pode analisar certinho, passo a passo, o que está acontecendo. False ou true, aqui vai dar true, porque false ou true é true. Então vai ser true e true no final. True e true dá true também.
Então você percebe que ele tem uma sequência lógica para executar os operadores? Então, assim, isso no geral é muito fácil, viu, gente? Não tem complicação, é bem facinho de entender, tá? Depois a gente vai fazer outras comparações, outras operações lógicas, né? Com esses operadores, mas por enquanto só isso aqui já é o suficiente, tá? Para vocês irem entendendo como esses operadores funcionam, certo? Um abraço do Dev e bons estudos!